Por que é que algumas pessoas apresentam o bruxismo? Isso incomoda bastante, inclusive traz consequências, como por exemplo, os dentes eles começam a ficar retinhos, começam a se desgastar. Acaba sendo até pior que o ronco, porque isso traz consequências físicas. Mas por que é que algumas pessoas apresentam o bruxismo? Bom, isso tudo parte de uma situação que foi impactante e inesperada, vivida como um choque antes do início dos sintomas do bruxismo. E o que é essa situação? Sempre está acompanhada de uma sensação de impotência ou desvalorização. Impotência numa situação em que eu não pude ser capaz, através de articulação de palavras, conseguir mudar uma situação. E aí eu não me senti capaz, dentro de um cenário, obviamente, impactante e inesperado. Então isso pode ser, por exemplo, a tentativa de segurar o emprego. São aquelas situações em que parece que tudo está fugindo ao controle. E aí, durante o sono, o nosso organismo entra numa reação de autocorreção, tentando corrigir justamente essas situações. Imagine, por exemplo, um pitbull, a força que ele tem na articulação temporomandibular. E ele consegue segurar, inclusive, o corpo dele com as mandíbulas, né? E assim somos nós, querendo segurar a qualquer custo uma situação. Claro que dessa forma simbólica, mas o nosso corpo entende isso como se estivesse vivendo de uma forma real, como se fosse uma última oportunidade de segurar algo. E aí então a gente precisa perguntar para o nosso paciente o que é que aconteceu um pouco antes do início dos sintomas que você queria segurar uma situação, mas você estava se sentindo impotente, sentindo que não era capaz de segurar essa situação. Qual é essa situação? E aí, como eu disse, durante o sono, o corpo tenta corrigir. E aí ocorre essa situação de apertar bastante essa articulação temporomandibular. É uma situação desconfortável que traz consequências físicas. Mas uma vez que se conhece a causa primária, ou seja, essa situação em que estava se sentindo impotente em segurar algo, ele pode atualizar para os dias de hoje. Hoje, a situação pode até se permanecer ainda, porém já não é mais num estado de choque. Agora, o momento atual, ele é capaz de fazer alguma coisa. Então pergunte para o seu paciente o que é que, desde a origem dos sintomas, ele foi capaz de segurar na vida dele. Não precisa ser exatamente no mesmo cenário, mas pode ser outras coisas que ele trouxe para a vida dele. Talvez é mais tempo com os filhos, talvez é mais tempo com a esposa. E aí a gente começa a ter uma visão diferente sobre o bruxismo. E fica fácil entender que, na verdade, era uma reação, um comportamento natural do seu corpo, mas que hoje já não precisa mais, porque a situação mudou e ele está num outro momento. Isso tudo é suficiente para já trazer resultados diferentes também. E aí, naturalmente, o seu bruxismo começa a se dissipar e ter novos resultados, que é a autocorreção definitiva.